O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra essa solenidade da Santíssima Trindade. Hoje, enquanto eu meditava sobre esse dia, eu ficava até rindo, dizendo assim, que hoje é um dia onde bispos e padres, quando vêm fazer a meditação diante desse mistério da Santíssima Trindade, acaba tremendo, porque é algo inexplicável. Até mesmo aqueles que erram no dia de hoje, é para mostrar que realmente é difícil penetrar nesse mistério. Esse mistério grandioso. Bem, para nós entendermos a questão, tentarmos entender, porque nós não vamos entender completamente o mistério da Santíssima Trindade. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é mistério. O que é que a igreja ensina como mistério? Os mistérios são verdades superiores à razão. Então, tudo aquilo que nós entendemos, que nós podemos atingir até o grau maior da razão, é a possibilidade que nós temos. Mas os mistérios, ele vai além. A razão humana, ela não consegue atingir. Então, são verdades superiores à razão, mas nas quais devemos crer. Eu creio, mas porém não compreendo. Eu só creio. Então, eu creio que o mistério da Santíssima Trindade consiste em acreditar em um Deus, em três pessoas realmente distintas. Isso é o mistério da Santíssima Trindade. Agora, como é que vai dar para entender que é uma pessoa, é um Deus, É um Deus, e ao mesmo tempo são três pessoas? Não dá para compreender. Por exemplo, existem as religiões politeístas e nós somos uma religião monoteísta. As religiões monoteístas são reconhecidas como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, ou seja, que acredita em um Deus só. Então, se você perguntar para o judeu, quem é Deus para eles vão dizer, embora eles não pronunciem o nome, mas é Javé. Pronto. Se for para o islamismo, eles vão dizer que é Alá. Agora, quando chega para nós cristãos, você veja que eles estão se referindo apenas a uma pessoa. Javé, Alá. Mas quando vem para nós, aí já complica.
Aí nós já dizemos assim, nós também somos monoteístas. Então, quem é Deus para você? É o Pai? É um Deus só, em 3 pessoas? Que um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo. Bem, mas você não disse que é um Deus só? Sim, mas você está falando de 3. 3 pessoas. Aí tem que entender o que é pessoa, o conceito filosófico, teológico de pessoa, para poder entender isso aqui, para depois nós transportarmos para lá. Mas são 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho também é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Só que nós nos referimos a dizer que é um Deus só, em 3 pessoas. Não vamos entender isso. As consequências do pecado original fez com que a nossa inteligência ficasse desse jeito, tacanha. Lá no paraíso, no paraíso terrestre, nós poderíamos compreender as coisas muito melhor do que agora. Agora é assim, a gente ficou com essa inteligência assim, a gente tem que ficar pedindo a Deus a graça do entendimento de tudo isso. Aí hoje os padres vão contar aquela história de Santo Agostinho, né? Porque fica tudo enrolado mesmo, não tem como. Aí conta a história de Santo Agostinho, que ele estava na praia e ele vinha raciocinando sobre a questão do mistério da Santíssima Trindade. Como é que é isso? Como é que é isso? Aí de repente ele encontrou um menino que era um anjo, né? Que estava ali pegando a água do mar e tinha um buraco. Aí ele ia lá, pegava com um balde, pegava a água do mar, derramava a água naquele buraco. Depois ele ia lá, pegava a água do mar e derramava naquele buraco. Aí disse, mas o que você está fazendo? Como é que você quer colocar toda a água do mar dentro desse buraco? Aí o anjo, né, falou para ele, da mesma coisa como você não vai compreender isso aqui de colocar toda a água, e aí seria impossível me colocar toda a água dentro desse buraco, a água do oceano, a mesma coisa vai ser difícil você compreender o que é o mistério da Santíssima Trindade. Então nós só devemos ficar aqui, é nisso aqui. É um Deus em 3 pessoas, realmente distinta, e nós cremos nisso porque Deus nos mostra, Deus nos revela, e nós não vamos compreender completamente tudo isso. Então, quando nós estivermos no céu, nós vamos entender melhor, mas aqui nós não entenderemos. Aí nós nos deparamos com Jesus, né? Imagina, o judeu, ele acredita somente em Javé. Nós vamos olhando no Antigo Testamento, eles falam somente de Deus, o Criador de todas as coisas e tudo mais. Aí de repente aparece um homem dizendo ser Deus. Aí agora já como é difícil para eles terem que entender isso, né? Agora você está dizendo que você é o Filho de Deus? Lembremos que lá na Quaresma eu dizia, né, que Jesus seria condenado pelos judeus, porque ele sendo um homem, ele dizia ser Filho de Deus, ou seja, ele dizia ser Deus. Então era uma heresia. Então, heresia no meio dos judeus tinha que apedrejar, tinha que matar. Por isso que eles levam Jesus também à morte por causa disso. Então agora Jesus, ele vem e é o Pai que revela essa segunda pessoa que ninguém sabia que existia. E aonde é que o Pai revela? No batismo de Jesus. Quando Jesus ali é batizado no Rio Jordão, aí se ouve uma voz vinda do céu que dizia: este é meu filho bem amado. Nele eu coloco todo o meu amor. E também lá no Monte Tabor, quando acontece a transfiguração,
o Pai mais uma vez revela e diz: esse é meu filho bem amado, ouviu. E ali também, no momento do batismo de Jesus, aí se revela a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, que veio em forma de pomba. E ali está o mistério dessas três pessoas que nós cremos que existe, porque Jesus nos revelou. E nós vimos recentemente, antes do dia de Pentecostes, Jesus dizendo, agora é Ele que também vai revelar, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para a casa do Pai, e de lá eu enviarei o advogado, o paráclito, o defensor, e ele vai levar vocês à compreensão de toda a verdade. Aí agora revela-se, essa terceira pessoa, que ninguém sabia da existência e que Jesus mostra, e que na semana passada nós vimos e celebramos justamente a descida, do divino, do Espírito Santo sobre os apóstolos ali no cenáculo. Esse é o mistério que nós estamos celebrando hoje. Olha, já estou falando aqui há 11 minutos. Não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas é isso. Aí, às vezes, para nós compreendermos melhor as três pessoas, aí nós falamos assim: o Pai é criador, o Filho é o Redentor, que se tornou homem, e o Espírito Santo é o santificador. Aí nós separamos, entre aspas, o trabalho ou a missão de cada um dos três, mas, no entanto, os três trabalham em todas as situações do mesmo jeito. Não dá para separar assim, um é esse, Jesus quando estava na cruz, aí ele estava sozinho. Não, o Pai e o Espírito Santo estavam ali também. Quando o Espírito Santo vem, Jesus também está ali, o Pai também. Então não há separação, não tem como separar. A ação deles é única, é uma ação só. Está vendo outro mistério que não dá com essa cabeça tacanha para entender? Só fala, mas compreender na sua clareza não dá. Nós não conseguimos entender isso. Mas hoje, diante de tudo isso, diante de todo esse mistério, só nos resta dizer, como foi lido agora na aclamação ao Evangelho: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa é a forma de glorificação nossa. Essa celebração, ela acontece depois do dia de Pentecostes, justamente por causa disso, Porque Jesus vem e o Espírito Santo também, e eles revelam, essa questão da Santíssima Trindade, e na Igreja Católica esse mistério é celebrado todos os anos, celebrado todos os dias, mas escolheu esse dia, depois de Pentecostes, diante do mistério de Jesus e do Espírito Santo, que revela também o Pai e todos os outros, e revela o Pai. Aí a igreja coloca esse dia para que nós possamos glorificar e bendizer, sabendo que um dia, quando nós passarmos desta vida para outra, aí nós iremos viver dentro desse mistério, estaremos contemplando eles, aquele mistério que para nós se tornou, é mistério aqui, mas que lá na eternidade vai ser revelado, tudo vai se tornar real para todos nós. Mas por enquanto nós nos deparamos com esse mistério que nós não compreendemos, mas que a igreja nos ensina, e por isso nós cremos. Daqui a pouco nós vamos professar
a nossa fé e nós vamos dizer: creio em um só Deus, Pai, que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e creio em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todas as coisas, Deus de Deus, Deus verdadeiro. E aí vai-se, e quando nós paramos para meditar cada partezinha dessa, nós nos deparamos com uma situação de não compreensão, mas eu creio. O que nos salva diante dessa questão da Santíssima Trindade é a fé. Só a fé nos dá a compreensão de nós entendermos algo que nós não entendemos. Então, diante da fé, eu creio que lá no céu existe a Santíssima Trindade, esse Deus distinto em pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele é adorado, que foi adorado primeiramente pelos anjos, e depois de ser adorado pelos anjos, depois que Jesus veio e nos redimiu, os santos que foram lá estão adorando também, e que um dia, com a graça de Deus, quando nós passarmos desta vida para outra, nós também iremos adorar. Mas por enquanto nós adoramos pela fé. Eu creio na Santíssima Trindade. Eu creio nesse Deus único em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que tudo que foi criado veio a partir dela, da Trindade. E que nós existimos por causa dela. E a ela nós nos dirigimos no nosso dia a dia. Diante de tudo isso, fiquemos agora em pé. E o que nos resta diante desse mistério é professar a nossa fé diante da Santíssima Trindade. Repetindo mais uma vez, embora nós não compreendamos, mas nós cremos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E essa é a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.